BR-319 fica de fora de pacote de obras anunciado pelo governo federal. Médicos reclamam e secretário de Saúde mantém decisão sobre o pagamento parcelado a servidores. Barragens no Amazonas. Para o Ministério Público, o parecer de órgãos de fiscalização ainda não é suficiente e pede novas vistorias. Você vai ver também que o Amazonas ainda apresenta altos índices de casos de violência contra mulheres. E muitas enfrentam dificuldades para registrar denúncias. E ainda definidas as normas de segurança para as bandas de carnaval aqui em Manaus. É agora no A Crítica na TV. Boa noite para você. A BR-319 ficou de fora do pacote de obras anunciado nesta terça-feira pelo governo de Jair Bolsonaro para rodovias federais. Os investimentos de 100 bilhões de reais devem ser feitos nos próximos 4 anos em estradas por todo o país, mas a rodovia amazonense não foi incluída. Rosiane Chagas está ao vivo e tem as informações. Oi, Rosiane, por que, então, a BR-319 ficou de fora desse pacote? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, não deu um motivo específico, para a BR-319 ter ficado de fora desse pacote de obras. Ele informou apenas que esse pacote ele só foi possível por causa de parcerias com o setor privado. Ele disse ainda que, mesmo assim, uma reunião está agendada na próxima terça-feira com a bancada amazonense, senadores, deputados federais para discutir a questão da BR-319. Só lembrando que no último dia 23, o deputado federal Pablo se reuniu com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes. Nessa reunião, ele se comprometeu a vir aqui no Amazonas tentar resolver a recuperação da BR-319 e tirar essas obras do papel. Nessa mesma reunião, ele disse ainda que pretende percorrer trechos da BR-319 e até implantar terminais hidroviários por aqui. Mas a gente vai seguir acompanhando essa situação porque a gente sabe da importância da nossa BR-319, que ao longo aí de muitos anos vem enfrentando muitos impasses, inclusive ambientais, e a gente vai seguir acompanhando para saber o que vai ser feito dessa questão. Nayandra. Tá certo, Rosiane, só completando aí a informação, essa reunião com o ministro da Infraestrutura e também com deputados federais, ou seja, com a bancada amazonense, incluindo deputados federais e senadores, deve ser realizada no próximo dia 5 de fevereiro. Nós entramos em contato com o governo do Amazonas para saber se nesta reunião vai contar com a participação do governador do Amazonas, Wilson Lima, mas até o fechamento desta edição do A Crítica na TV, nós não tivemos respostas sobre esse assunto. O Ministério Público convocou hoje uma reunião com órgãos de fiscalização e empresas responsáveis pelas principais barragens aqui no Amazonas. A intenção é reforçar o diagnóstico que já foi feito sobre a situação e também avaliar possíveis riscos. Na reunião com o Ministério Público, a Agência Nacional de Mineração e o Instituto de Preservação explicaram quais os riscos de ocorrer aqui no Amazonas um acidente como o de Brumadinho, em Minas Gerais. Nós temos uma de mineração, de rejeito de mineração, que é chamada a número 1, barragem 1, A1, que é A1, que é da Taboca. Nós temos as duas hidrelétricas, a de Balbina e a OHE Pitinga, que também o próprio complexo de Taboca tem. Então nós temos hoje, nesse cenário, 3 empreendimentos que estão, 3 projetos desses de barramentos que estão com dano potencial associado alto, em que a gente tem que ter cautela, tem que ter toda a questão do cumprimento. Nenhum representante da Eletrobras Amazonas Energia compareceu à reunião. A empresa é responsável pela hidrelétrica de Balbina, a única que tem comunidades que moram próximas à barragem. Mas o IPAAN garante que todas as normas de segurança são seguidas rigorosamente para evitar todo tipo de acidente. Não há nenhuma relação do que aconteceu com Brumadinho e anteriormente com Mariana
associar qualquer tipo de relação com o estado do Amazonas. É um outro tipo de processo, é um outro tipo de característica produtiva, é um outro tipo de estrutura, é um outro tipo de geografia, ou seja, de relevo, são coisas distintas. A maior barragem de mineração do estado fica no Pitinga, uma comunidade próxima a Presidente Figueiredo. A mineradora responsável pela estrutura também tem uma hidrelétrica com alto potencial de dano associado. O representante da empresa garantiu que as fiscalizações são frequentes e feitas também por aparelhos eletrônicos e funcionários próprios. Nós somos fiscalizados periodicamente. A última fiscalização ocorreu no final do ano passado. Agora, em fevereiro, teremos novas fiscalizações. Isso faz parte de uma rotina. Existem instrumentos que são instalados nas estruturas, que monitoram essas estruturas e que indicam qualquer mínima alteração para que a gente possa fazer a intervenção. Segundo a Procuradora-Geral de Justiça do Estado, as explicações ainda não são suficientes para o Ministério Público, que pretende também fazer uma vistoria nas principais barragens. Nós temos a informação também de que essa manutenção, elas não vinham sendo feitas na medida exigida pela legislação. Nós vamos até o local, nós vamos fazer uma espécie de visita nos dias 8 e 9 de fevereiro, já está tudo acertado, né? A nossa ida até esses locais para conhecer a realidade dessas barragens e acompanhar essa fiscalização e essa manutenção que os órgãos competentes precisam fazer. A gente muda agora um pouco de assunto porque a falta de segurança nos rios da Amazônia preocupa as empresas de navegação em todo o estado. Os prejuízos com os roubos de carga já passam dos 100 milhões de reais. Navegar pelos rios do Amazonas tem sido uma tarefa cheia de riscos. Todos os meses, registros de assaltos, ataques piratas e roubos de cargas aumentam. Um problema antigo e denunciado frequentemente pelo Sindicato das Empresas de Navegação do Estado. Para que haja na navegação do Rio da Amazônia, do Amazonas, mais policiamento. Nós não temos fiscalização policial, entendeu? Não temos. Aliás, não tem nem nas capitais, imagina você nos rios. É muito complicado, entendeu? Assim como você vê a grande quantidade de droga que aparece nos rios, a mesma quantidade existe de piratas assaltando nossas embarcações, matando tripulantes. Por ano, as perdas com roubos e furtos de mercadorias nos rios da Amazônia ultrapassam os 100 milhões de reais. Óleo diesel e gasolina são os produtos mais visados pelos criminosos. Uma ação que, além de gerar prejuízo, ajuda a fomentar outras práticas criminosas como o garimpo ilegal, o tráfico de drogas e até a prostituição infantil. O derivado como todo, óleo diesel e a gasolina, por que são mais visados? Porque é uma mercadoria de fácil venda, todo mundo consome, motor de pequena proporção consome, rabeta, roadeira consome gasolina, então é fácil de vender. E todo esse prejuízo vai além do financeiro. A falta de segurança nos rios também tem feito vítimas. No último dia 25, o funcionário de uma empresa de navegação foi morto durante um ataque de piratas a uma balsa que transportava combustíveis na ilha do Marapatá, no Rio Negro. Um outro colaborador foi baleado, mas conseguiu sobreviver. Segundo o secretário do Sindarma, é preciso uma ação urgente de fiscalização e policiamento ostensivo nos rios, já que o transporte de carga é tão importante para a economia do estado. Você tem ideia que essas pequenas cidades, vilarejos, comunidades, são a luz que eles consomem é levado pelo armador até aquela pequena cidade lá, entendeu? É o armador que leva o óleo, entendeu? Arriscando a própria vida dos seus empregados, que são os tripulantes. Em nota, a Marinha do Brasil respondeu que cumpre as atribuições legais e que as patrulhas feitas pela Capitania dos Portos em Manaus e Tabatinga em 2018 resultaram em mais de 2.500 notificações e 1.000 apreensões. Já a Polícia Militar e a Polícia Civil responderam que fazem rotineiramente os trabalhos de patrulhamento e investigações das ocorrências registradas tanto em Manaus como no interior do estado.
Vamos saber agora o que foi notícia no norte do país com os repórteres da Record TV. As 3 pessoas que foram presas pela Polícia Federal durante a Operação Curaritinga devem responder pelos crimes de desmatamento ilegal de floresta nativa e furto de madeira. A operação aconteceu no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. Contou com o apoio do Exército Brasileiro, FUNAI e Polícia Militar Ambiental. Na ação foram apreendidos maquinários como tratores e pás carregadeiras, utilizadas pelos criminosos na extração ilegal de madeira, além de documentos e aparelhos eletrônicos que serão submetidos a exames periciais. De Porto Velho, Rondônia, Elaine Santos. Em Roraima, um adolescente foi apreendido e um vigilante baleado durante um assalto na capital Boa Vista. A dupla de suspeitos fugia do assalto a um comércio em que levaram R$ 1.500. Durante o percurso, a moto em que eles estavam deixou de funcionar. Em seguida, os acusados invadiram uma escola na tentativa de roubar outro veículo para a fuga e uma mulher foi feita refém. Quando interveio na situação, um vigilante foi atingido no braço por um tiro. O adolescente foi apreendido enquanto fugia da escola pela polícia. Além da moto e a arma usada no crime, o dinheiro do assalto foi recuperado. De Boa Vista, Edilon Albino. Policiais do BOPE do Amapá conseguiram impedir que um criminoso considerado perigoso fugisse do Amapá para o interior do Pará. Jefferson Coelho Rodrigues era considerado foragido desde o dia 31 de dezembro do ano passado, quando ele foi beneficiado através de uma licença temporária de fim de ano e não retornou mais para a penitenciária. No último dia do benefício, o detento se livrou da tornozeleira eletrônica que usava e desapareceu. Jefferson foi recapturado dentro de uma embarcação e encaminhado de volta ao Iapém. De Macapá, Neili Flan. Noite e madrugada de pânico no município de Mãe do Rio, aqui no Pará, por causa de uma quadrilha de assalto a banco que utilizou explosivos para abrir o cofre de uma agência bancária. Os criminosos estavam armados com fuzis e na fuga ainda levaram reféns, entre eles policiais. No caminho, em direção a Capitão Poço, eles atearam fogo em uma carreta na BR-010, tudo para dificultar a perseguição policial. Uma equipe de Belém foi deslocada para a área e as investigações prosseguem para encontrar os assaltantes. De Belém, Priscila Amaral. E começa nesta sexta-feira o período para o cadastro e recadastro da meia passagem para o ano letivo de 2019. Quem perder o prazo vai ter a carteira estudantil suspensa até se regularizar. Tanto o cadastro quanto o recadastro no sistema podem ser feitos no site estudantes.manaus.am.gov.br, que terá o acesso liberado nesta sexta-feira. Quem vai utilizar o serviço pela primeira vez precisa ir buscar o cartão estudantil na sede do Sinetran, próximo ao T1 na Constantino Neri. Ele vai preencher com todos os dados dele e, ao finalizar o cadastro, vai ser gerada uma senha. Após isso, ele aguarda 72 horas e vai procurar um posto do Sinetran. Para quem vai fazer somente o recadastro, ele vai fazer tudo online. Ele vai entrar no site, vai atualizar os dados dele e depois aguardar que a instituição aprove para que ele possa ter os benefícios referentes a esses estudos. O período para realizar o cadastro e recadastro da carteirinha inicia no dia 1º de fevereiro e vai até o dia 28 do mesmo mês. Caso o estudante não cumpra esse prazo, o benefício será suspenso e ele só poderá utilizar novamente depois que atualizar todos os dados. Aí ele tem que ficar ciente de que há essa penalidade, de que ele vai ficar com o benefício dele suspenso até ele se atualizar. Para facilitar, o Sinetran esse ano também vai disponibilizar mais 2 postos extras que ficam no T3 e T5. Os atendimentos nesses locais vão funcionar até o fim do período de cadastro e recadastro. A seguir, a gente fala sobre a situação da saúde aqui no Amazonas. Médicos querem pagamento e o secretário mantém a decisão de fazer o pagamento parcelado a servidores. É daqui a pouco. Agora em Manaus, 7h29, o A Crítica na TV volta já.